Hoje os nossos estudos serão ministrados por Shirley Milagre, Vicente Cardoso e Jomar Gontijo, que estarão junto a nós facilitando o nosso estudo de perguntas e respostas. Boa noite. É uma alegria novamente estar nessa casa de oração, de estudo, para que a gente possa receber um pouco de paz, um pouco de esclarecimento, consolo, para que a gente possa melhor viver a nossa vida. Cumprimentamos também os internautas que vão nos assistir, porque o estudo é gravado e depois colocado no canal do YouTube do Centro Espírita Jesus de Nazaré. E é muito importante a gente ter a consciência que o simples fato de estar aqui hoje, estudando o Espiritismo, estudando questões que possam nos enobrecer, nos esclarecer a respeito das questões espirituais, já melhora a nossa frequência. Porque frequência é hábito de pensamento, é hábito de sentimento, é repetição, né? Qual que é a nossa frequência na escola? Qual que é a nossa frequência na casa espírita? Qual que é a nossa frequência na leitura de um livro espírita? Qual que é a nossa frequência em bons pensamentos? Qual que é a nossa frequência em falar mal dos outros? Qual que é a nossa frequência em fazer piadinha que denigre as pessoas? Então isso mostra a nossa frequência. Então o simples fato da gente estar aqui e repetidamente assistir estudos e ter momento de esclarecimento, já é uma forma da gente melhorar a nossa frequência para que paulatinamente nós vamos alcançando frequências superiores, maiores, aonde encontra os espíritos de paz, os espíritos nobres, aqueles que podem realmente nos ajudar na nossa evolução espiritual. E esse estudo ele é muito importante porque ele é um momento que cada um de vocês aqui presente pode escrever suas dúvidas. Nós temos aqui algumas questões que foram feitas em outros dias que não deram tempo de responder, mas hoje vocês podem só levantar a mão aí, pegar um papelzinho, fazer a pergunta e nós aqui vamos nos esforçar para respondê-la. Boa noite, Vicente. Você começa para nós? Boa noite, Jomar. Boa noite para todos vocês. Desde já agradecemos a presença, o carinho de todos vocês. É muito prazeroso para todos nós aqui da mesa estarmos com vocês na tentativa de encontrarmos soluções, pelo menos para amenizar os efeitos dos quais às vezes nós estamos vivendo nesse presente momento. Nós sabemos que as dúvidas são muitas e as soluções também são muitas. Cabe a cada um de nós, então, optarmos pela solução a mais correta possível para as nossas dificuldades. A primeira pergunta está no sentido de uma dúvida que, com certeza, é dúvida de muitos de vocês. Talvez muitos passam pelo mesmo fenômeno. Perguntou-se o seguinte: boa noite. Às vezes vejo alguns vultos em redor de mim. Alguns sonhos estranhos ouço. Seria tudo isso mediunidade a ser desenvolvida? Não, inicialmente não. Porque todo fenômeno pelo qual a gente passa por ele tem que ser analisado inicialmente. Não podemos tomar uma afirmativa inicialmente dizendo que é isso, que não é aquilo. Neste caso, é imperioso a gente estudar os efeitos, primeiro, para ver o que está acontecendo. Porque no processo obsessivo, o fenômeno também de vermos vultos, ouvirmos sons, é muito comum. Porque quem tem clarividência, quem é vidente, não vê vultos, vê espíritos. Se está vendo vultos, convém procurar um médico. Pode ser problema ocular. Ah, mas eu ouço certos sons estranhos, ruídos estranhos. Procura um otorrino. Problema de audição. Primeiro, eu indico. Primeiro, o médico. Depois, então, na casa espírita,
muito bem orientada, certamente haverá alguém que poderá acompanhar você, verificando os efeitos do qual você está passando, para depois de um estudo, uma análise profunda, tirar conclusões. Porque nem tudo está relacionado à mediunidade. Porque na obsessão, o suposto obsessor, às vezes, ele manifesta ao obsediado. Quantas vezes na obsessão, a gente consegue até tomar de uma caneta e um lápis e psicografar? Na obsessão. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando falou dos 9 itens que caracterizam a obsessão, lá inicialmente fala que na obsessão, o obsediado, ele pode psicografar, ele pode ouvir ruídos em derredor dele, o que não caracteriza mediunidade. Então, vamos fazer um estudo profundo primeiro, para depois tirarmos conclusões, para não tomar imposturas, mentiras como verdades. Cautela. Caldo de galinha e água fluidificada não faz mal para ninguém. Então, na casa espírita, nós temos o cuidado de não estarmos aí levando a vocês a um resultado de pronto, de imediato, respondendo de pronto. Se a resposta vem de pronto, de imediato, o risco é muito grande de estarmos equivocados. Porque o fenômeno mediúnico, seus indícios, porque mediunidade não é doença. Agora, quando é doença, os indícios são patológicos. Então, é sintomas. Então, sintomas é diferente de indícios. Embora todo sintoma é indícios. Mas na mediunidade nós não temos sintomas, nós temos indícios da faculdade. Neste caso, então, quando a faculdade manifesta, ela já está desenvolvida, cabendo ao suposto médium a educação dele mesmo, e não a educação da mediunidade. Então, se alguém tiver um quadro parecido com esse, procure a direção da casa, procure alguém do atendimento, do acolhimento fraterno, para receber uma orientação correta. Obrigado. Shirley, boa noite. Você responde a próxima para nós? Boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês aqui novamente, os nossos amigos internautas. E a pergunta muito interessante diz o seguinte: frequento esta casa há mais de 2 anos. Tenho depressão muito forte. E por que eu não estou curada depois de dezenas de passes magnéticos? Eu achei essa pergunta ótima. Agradeço muito a colaboração, né, de quem fez a pergunta, porque nós vamos tentar fazer uma reflexão em torno disso. Nós estávamos aqui conversando na mesa há pouco sobre curas, né, espirituais. Houve até um programa sobre isso, no programa Nova Era, né? E nós, enquanto humanidade, nós temos um grande dilema conosco. A gente está sempre em busca da felicidade, não é? E aí, estou tirando aqui, gente, porque eu gosto de olhar para a carinha de vocês. E a gente vive em busca da felicidade. E o que a gente quer, o sinônimo de felicidade para nós, muitas vezes, é a ausência de sofrimento. E todos nós procuramos, toda vez que nós estamos em uma situação que nos traz desconforto ou sofrimento, nós procuramos aliviar aquilo como uma forma de buscar a felicidade, né? Aquela sensação prazerosa, a busca do prazer, da sensação de bem-estar. Em função disso, nós achamos que a casa espírita, né, ela pode se tornar, vamos dizer assim, uma fonte de alívio para as nossas dificuldades, para as nossas dores. E muitas vezes a gente se submete ao tratamento espiritual na casa, assistência, passamos ali pela entrevista, pelo acolhimento, seguimos todas as orientações que nos são dadas quanto ao culto do Evangelho no lar,
quanto à necessidade de receber o passe espiritual na Câmara, a necessidade de vigilância dos pensamentos, e seguimos tudo aquilo com aquele objetivo a ser atingido, que é ficar livre dos nossos sofrimentos, né? O objetivo final é ficar livre dos nossos sofrimentos. A depressão, ela é um sofrimento, e ela pode ser um sofrimento tão profundo que pode, no seu ponto máximo, levar a criatura a fugir da vida, né? A acreditar que a morte é a única forma de aliviar esse sofrimento que é tão grande. Só que a depressão, ela tem várias raízes. Nós sabemos que ela tem raízes que podem estar impregnadas no próprio equipamento biológico que nós estamos habitando. Ao mergulharmos no corpo físico, ao reencarnarmos, nós estruturamos um aparelho que vai oferecer para a gente condições inóspitas, que vão nos levar, muitas vezes, a situação de depressão, de tristeza profunda, pelo desequilíbrio dos seus próprios neurotransmissores. Isso é uma das raízes. A outra raiz da depressão está no assédio espiritual. Quando, diante dos nossos compromissos que nós construímos nas reencarnações anteriores, nós muitas vezes nos encontramos com esses compromissos aqui na Terra, e nós nos encontramos, ou eles nos acham de alguma forma, pela vibração, pela reminiscência, pelas memórias que nós guardamos em conjunto da história que nós traçamos. Então nós atraímos, e esses companheiros que nos cobram pelo mal que praticamos, pelo sofrimento que imputamos a eles, muitas vezes eles nos acompanham passo a passo aqui na Terra, tornando-se conosco os nossos obsessores. E uma das maneiras encontradas para levar o sofrimento à criatura é a depressão. Outra maneira somos nós mesmos, outra raiz somos nós mesmos. São os nossos pensamentos, como diria André Luiz e muitas vezes Emmanuel, o nosso hálito mental. Toda criatura tem um hálito mental. Então, se eu não escovo os meus dentes todos os dias, o que vai acontecer com o meu hálito? Vai ficar insuportável. A nossa mente, ela emite pensamentos continuamente. Isso nos dá condição de espírito, diferente de princípio espiritual. E nós continuamente emitimos pensamentos. E se o teor dos nossos pensamentos são de um teor negativo, de ódio, de rancor, de maledicência, de ambição, de egoísmo, de vaidade, nós estamos envenenando a nós mesmos, né? E pode estar aí uma das raízes da depressão. Bom, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque muitas vezes a gente acredita que o passe é o suficiente para curar a depressão. E pelo que nós estamos vendo, e estamos falando para vocês, a depressão, ela tem múltiplas facetas, múltiplas raízes em nós. Não é só o passe magnético que vai nos ajudar. É o passe magnético, sim, mas muitas vezes, se o nosso equipamento biológico está deficitário em seus neurotransmissores, nós precisamos lançar mão de substâncias que aumentem a produção dos nossos neurotransmissores e nos ajudem a melhorar a condição psíquica do nosso aparelho. E nós precisamos então do médico, né? Do acompanhamento médico. Nós precisamos fazer mudanças comportamentais, porque se nós temos, além disso, o assédio dos espíritos
que nos obsediam por uma razão que certamente é muito sensata do ponto de vista deles, é uma razão lógica do ponto de vista deles. Então não há como tirá-los a razão para nos perseguir. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que apresentar a nova face. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos que mudar o nosso hálito mental. E muitas vezes isso exige de nós, não só que a gente caminhe pela fé. Né? Não é só a tua fé te salvou. Porque a fé sem obras, ela é morta. Não é isso? E a caridade, ela é muito mais do que a fé. Né? A caridade implica em ação. O Vicente sempre diz aqui, oração. Orar é se colocar em ação no bem. Então, uma das melhores maneiras de também combater a depressão, além de tomar o passe magnético, além de frequentar as reuniões de evangelho, além de orar por aqueles que nos perseguem, pelos nossos obsessores, nossos irmãos a quem nós já prejudicamos tanto, nós temos que nos movimentarmos no bem. Nós temos que ser operantes na seara do Cristo. À medida que nós colocamos as nossas mãos e a nossa mente a serviço do bem, nós esquecemos um pouco do olho do furacão. Paramos de pensar só em nós mesmos e começamos a nos dedicar à causa do bem, a nos entregar ao serviço do amor. Quando nós dermos por nós mesmos, nós vamos estar percebendo que estamos nos libertando da depressão. Porque nós estamos conseguindo cultivar melhores pensamentos, nós estamos conseguindo mudar o nosso comportamento que é observado pelos os espíritos obsessores, e eles começam a se convencer que nós somos uma nova alma, uma nova criatura, não somos mais aquela do passado a quem nós prejudicamos tanto, né? E muitas vezes isso pode levar algum tempo, né? Não é muitas vezes um processo do dia para a noite, porque é todo um trabalho de assistência a nós mesmos, a nossa condição. E nós temos que aprender a ter paciência com o sofrimento e ao mesmo tempo sermos persistentes e corajosos na busca da tranquilidade, da paz de espírito, do conforto, mas sempre conscientes que a libertação ela vem de uma série de medidas que não é somente o passe magnético. Muito bom, uma verdadeira aula aí sobre o problema tão grave da depressão. Uma vez eu ouvi uma frase, Shirley, que me chocou muito, que é o seguinte: a doença é a cura. Aí depois que eu vim entender, muitas vezes a doença do corpo é a cura do espírito. Porque muitas vezes essas doenças podem nos ensinar muito, como a própria Shirley falou, a paciência, a ressignificação, não resignação, mas ressignificar os nossos valores, porque muitas vezes nossos valores são só em cima daquilo que é transitório, daquilo que é passageiro, e não daquilo que permanece. A gente tem que perguntar o que é mais importante para nós. Será que o mais importante é o dinheiro? O mais importante é a família? O mais importante é o sentimento? O mais importante é aquele bem material? Então, muitas vezes, nessa ilusão do planeta Terra, nessa correria da vida, a gente esquece do que somos, por que viemos aqui, o que estamos fazendo aqui e para onde nós queremos ir. Isso é muito importante, porque essa vida é passageira. Agora mesmo nós estamos ficando de cabelo branco, né? Alguns já vão, igual eu, já passando mais da metade da vida, né? E a gente tem que refletir realmente por que nós estamos aqui.
Uma pergunta muito interessante é o seguinte: tenho dificuldade para ler e vejo sempre os espíritas falando da importância de ler. Qual o livro que você me sugere para começar a ler sobre o Espiritismo? Pergunta muito interessante, porque nós espíritas realmente valorizamos muito a leitura. O Espiritismo é uma das religiões, digamos assim, né, que mais incentiva a leitura. E não só incentiva a leitura da Bíblia, como outras religiões, a gente incentiva principalmente a leitura dos Evangelhos, que é o Novo Testamento, de Jesus para frente, porque o Antigo Testamento tem muita coisa que é a história do povo, daquele povo, mas o Novo Testamento, que é a parte do Jesus, a vinda do Jesus, as lições de Jesus, e também a questão das cartas, né? Cartas do Paulo, do Pedro, dos apóstolos, o Ato dos Apóstolos, a gente recomenda ler, mas a doutrina espírita tem uma série de livros, e a gente fica até perdido de tanto livro. Então, realmente, a gente dá muita importância na leitura, porque é na leitura que a gente tem crescimento. E leitura, gente, também é uma questão de frequência, também é uma questão de hábito. Por isso que eu recomendo todos os pais e mães que estão nos ouvindo, para que tenham o hábito de ler com os filhos, né? Eu faço isso com as duas meninas desde a mais tenra idade. Eu vou comprando livros infantis e lendo para elas à noite. Logo que aprendem a ler, eu passo para elas lerem e eu ficar ouvindo, né? Então, é uns minutos que a gente ali se delicia da convivência, dessa relação de paternidade, no meu caso, ou maternidade, e ao mesmo tempo a gente vai criando o hábito de leitura delas. Infelizmente, né, muitos de nós não tiveram isso, não tivemos a frequência na leitura. Então temos essa dificuldade, mas a gente tem que se esforçar no começo para vencer essa dificuldade. Gente, é muito importante a leitura, é muito importante. Não adianta só ler o WhatsApp da vida, Facebook, internet, não se compara a um livro. Um livro, quando você começa a ler e lê até o final, o tanto que a gente aprende, né, Vicente? Então, o que eu sugiro para você? Comece, já que você tem dificuldade, eu não recomendaria isso para quem já sabe ler muito, né? A recomendação, para quem já tem hábito de ler, seria o primeiro livro espírita do mundo, que é o Livro dos Espíritos. Mas aí a pessoa já tem que ter o hábito de ler. Então, eu recomendaria a coleção Fonte Viva, de Emmanuel. É psicografada por Francisco Cândido Xavier. São livrinhos pequenos, que cada capítulo tem uma página e meia. E ele comenta os versículos do Evangelho, os versículos lá do Novo Testamento. Então tem um versículo que muitas vezes é difícil da gente entender, porque eu não sei se vocês já leram os Evangelhos no original. É uma linguagem tão complicada que a gente perde ali um pouco do sentido moral, do sentido prático para a nossa vida. E Emmanuel, então, lê uma mensagem, uma palavra de Cristo, e ele vai e explica aquilo numa linguagem mais fácil. Então, dessa coleção, ajuda, Vicente, tem Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Livro da Esperança. São vários. Qualquer livraria espírita na biblioteca aqui, se você pedir coleção Fonte Viva, eles vão te passar. E aí eu recomendo o seguinte: antes de dormir, leia uma página, né? Vai dormir, antes da oração, leia uma página. Eu fiz isso durante minha adolescência, meu curso superior, tudo. Eu li toda a coleção lendo uma página antes de dormir. Depois que você já entusiasmar, leia os romances de Emmanuel. Pegue há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, maravilhoso. Renúncia, esqueci algum? 50 anos depois falei. Então, esses livros, eles nos tocam a emoção e vão passando o conhecimento
para a gente de uma forma maravilhosa. Então, leiam esses romances, porque elabora o nosso intelectual, mas toca muito o emocional, que a gente precisa desenvolver muito. Ah, professor, mas eu quero ler alguma coisa sobre o mundo espiritual. Leia E a Vida Continua, de André Luiz. É o último livro da coleção dele. Ele vai introduzir a gente à questão do mundo espiritual de uma forma muito tranquila. Ele vai narrar ali um casal católico que desencarna e vai descobrindo as questões do mundo espiritual. Então é um livro excelente para começar. Não comece com o Nosso Lar. Eu comecei com o Nosso Lar, não acreditei nada daquilo lá. Quando eu li o Aeróbis, vi o Aeróbis, falei, isso é imaginação. Como é que era o nome? Aquilo é imaginação, porque é muito fantástico aquilo. A gente que é muito crítico, igual eu era, ainda sou muito crítico, a gente começa a duvidar daquilo tudo. Então, o livro E a Vida Continua, eu acho que é melhor. Eu comecei a acreditar que tudo aquilo era possível quando eu li o último dele, aquele que ele fala da evolução em 2 mundos. Aí que eu comecei a pensar, não, esse cara, ele é muito sério para estar brincando. Então, o Nosso Lar, ele é muito, muito cheio de revelações que a gente não está preparado. E aí, quando você já estiver tranquilo e gostando de ler, leia o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos são 1019 perguntas que Allan Kardec dirige aos espíritos, desde a primeira pergunta, que é Deus? E aí vai perguntando um tanto de coisas, como por exemplo, qual o meio mais prático da gente evoluir aqui na Terra, e vai perguntando sobre tudo. Faz uma consideração que ele fez essas perguntas há 150 anos para trás. Então, a linguagem, não havia tecnologia, não havia nada desse mundo. Então, uma cultura da França de quase 2 séculos atrás. Então, a gente tem que ler da mesma forma que a gente lê o Evangelho, sabendo que o Evangelho foi escrito há 2000 anos. Então, o que Kardec escreveu lá, ele não fica desatualizado. Não fica, como Jesus não fica desatualizado. Só que a gente tem que ler sabendo que ele fala para uma outra época. Ele fala há 200 anos atrás. Mas lendo então aí, que você vai ter, por exemplo, na fonte o conhecimento que eu tive, que o Vicente teve, que a Shirley teve, que realmente dá uma segurança muito grande para nós. Porque quem lê e estuda o Livro dos Espíritos, muito mais do que assistir às palestras e os cursos, ele vai lá e bebe na fonte. Ele bebe na fonte que todos nós bebemos. Então é muito importante, não deixem de ler. Quem não tem o hábito, começa a formar esse hábito de leitura. Tá bom? Muito obrigado. Eu sugiro também, neste caso, quem já quer conhecer a doutrina espírita, existe um livro publicado pela Edicel, ele chama Iniciação Espírita. Ele é um condensado de 3 livros. Um desses livros chama-se O que é o Espiritismo. O segundo é O Espiritismo na sua expressão mais simples. E o terceiro, do condensado, é Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Isso lhe dará a você, inicialmente, um conhecimento mais ou menos histórico, um conhecimento inicial da proposição filosófica da doutrina espírita. Aí, certamente, você vai estar mais bem preparado para adentrar as obras da codificação espírita kardeciana. Certamente. A pergunta é o seguinte: boa noite. Até que ponto o álcool pode influenciar espiritualmente na conduta de um indivíduo? Algumas pessoas têm atitudes e não se lembram. Estariam elas influenciadas? Nós sabemos que o álcool é o maior inimigo do homem. Desculpem vocês, quem gosta. Mas o álcool não é bom. Estando você alcoolizado, certamente você estará tendo um comprometimento na condição da inibição. O álcool diminui a nossa capacidade de inibição. O que é capacidade de inibição?
é que é a capacidade que você possui quando você se alcooliza, entra no carro, pisa no carro, e quanto mais você anda, mais você percebe que menos está andando. Porque a sua capacidade de inibição se foi, água abaixo. Porque o álcool diminui a nossa capacidade de analisar, de refrear os impulsos. Ele diminui os nossos reflexos, ele diminui a nossa capacidade de produção. O álcool causa em nós um torpor, uma sensação, talvez, após uma certa quantidade de ingestão do álcool, uma espécie de uma depressão. E aí, além de tudo isso aí, atrai os espíritos vampirizadores do álcool. O fato, às vezes, de não lembrar, depende muito da dosagem. Porque o alcoolismo tem 3 fases. Vocês conhecem as 3 fases do alcoolismo? A fase inicial é a fase do macaco. A fase do macaco é porque você bebe e fica engraçadinho. Começa a ficar todo descontraído. E aqui fica gostoso, começa a rir, certo? E começa e pulando de galho em galho. Se ficasse até aí, seria até muito bom. Mas você vai para o 2º grau do alcoolismo, a segunda fase, que é a fase do leão. Porque depois de certa quantidade de você beber, você quer bater em todo mundo. Se olhar para o seu namorado, então, seu namorado, o pau quebra. Você fica forte e bate em 2, em 3. Você quer bater em todo mundo na festa. Se ficasse até aí, seria até muito bom. Mas vai para a 3ª fase do alcoolismo, que é a do porco. Do porco. Vai acabar numa sarjeta, aonde os cães vão lamber realmente a sua boca. É assim que funciona. Então, nesse inteirinho, o álcool faz com que você perde a sua capacidade de poder analisar as coisas, de refletir sobre as suas atitudes. É por isso que muitas vezes você não lembra. Outras vezes você não quer nem lembrar, porque foi tão ruim a noite passada, fez tanta coisa errada, que não dá nem para lembrar, porque a vergonha bate na gente. Então, com isso é o seguinte, o álcool é um grande atrativo aos espíritos vampirizadores do álcool. Quem quiser ver melhor, é só tomar as obras de André Luiz para ver as narrativas de André Luiz, quando ele coloca para nós a situação de muitos de nós, quando do alcoolismo. Da situação pelo qual nós atraímos espíritos em derredor de nós. Tem pessoas que bebem um engradado de cerveja. Engradado é antigo, né, gente? Que hoje é tudo latinha. Mas tem engradado pequeno também, né? E a pessoa bebe, e nada, sente nada. Ele fica, joia. Ele não fica tonto, ele não perde o sentido. Ele fala assim, eu estou bom nesse trem. E quanto mais ele bebe, mais bom ele fica. Sabe por quê? Que os vampirizadores furtam dele, roubam dele parte dos efeitos do álcool do organismo dele na mente. Porque ele passa a compartilhar o alcoolismo com os parceiros. 1, 2, 3, 4, 5, 10, uma legião atrás dele. Cada hora é um que vem e cola a boca dele na boca do alcoólatra. Boca a boca. Já imaginou uma criatura na sua boca, sugando o seu hálito, o hálito do álcool? É isso que André Luiz chamou de taça viva, ou copo vivo, neste caso. Então, aqui influencia poderosamente, que o primeiro gole é que realmente leva você a uma dependência. E a dependência do álcool é dependência psicológica e química, que é a chamada dependência física. O mal maior está justamente aí. Então, tudo bem, quer beber, beba então, educadamente. Eu não vou dizer socialmente não, porque eu não concordo com essa opinião de beber social. Tá? Se beber social vale, outras coisas também social valeria também. Tá? Então é o seguinte, beba educadamente. Né? Não beba exageradamente não, porque você vai estar chamando para em torno de você uma legião. E todo mundo vai beber com você. É muita gente. Tá? Obrigado. Bom, uma outra pergunta interessante aqui. Boa noite. Afinal, qual seria a melhor forma de nos alimentarmos? A alimentação carnívora, a alimentação vegetariana,
a alimentação vegana? Qual a recomendação da espiritualidade? Mexe, vira e mexe, a pergunta vem aqui para a mesa, né? Sobre essa questão da alimentação. E o que a gente pode dizer do pouco que a gente já conseguiu ler? A alimentação do nosso corpo biológico, ela é coerente com a organização biológica do planeta. Evidentemente que se nós formos olhar o processo evolutivo do campo biológico humano, nós vamos perceber que, à medida que os séculos passam, a organização biológica também vai mudando, né? A arcada dentária muda, as enzimas digestivas mudam, e, na verdade, muda por quê? À medida que nós mudamos os nossos hábitos, há um processo adaptativo e a organização biológica também vai mudando e acompanhando a mudança de hábitos. Mas Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele disse o seguinte, que não é o que entra pela boca do homem que faz mal ao homem, mas é o que sai. E em alguns momentos ele se referia aos fariseus e saduceus, autoridades da lei, da religião na época, né, da lei judaica, referia-se a eles como sepulcros caiados por fora e podres por dentro. E na verdade, gente, a nossa alma, o que realmente alimenta a nossa alma, são as nossas emoções e os nossos pensamentos. O alimento físico alimenta o corpo físico. Evidentemente que para algumas tarefas espirituais específicas, em que existe uma equipe de trabalhadores do bem, voltados para exercer uma tarefa e que muitas vezes envolve a utilização de fluidos individuais, eu chamaria de ectoplasma. Vocês me corrijam se eu estiver falando alguma coisa aqui fora, né? Se não for isso. Mas quando a criatura tem que emitir de si mesmo fluidos para serem trabalhados pela equipe espiritual numa tarefa específica, mediúnica, é possível que a espiritualidade necessite que aquela equipe de trabalhadores, com aquele fim, com aquela finalidade, tenha mudanças de hábitos alimentares específicas como uma forma de preparar o seu corpo físico e espiritual, que é o seu perispírito, para a liberação de emanações fluídicas adequadas para a tarefa que se propõe aquela equipe. Então, e às vezes as pessoas confundem tudo, né? E acham que, bom, se eu tenho que fazer uma preparação para uma tarefa específica que vai exigir de mim um determinado preparo, então, para eu ficar bom, eu acho que eu vou ficar preparado o tempo todo, né? Então eu vou tirar da minha vida isso, tirar aquilo outro, e daqui a pouco cai numa questão de saúde, né? Numa hipovitaminose, numa deficiência nutricional. Bom, o que a gente percebe é que com o progresso e a evolução espiritual da humanidade, naturalmente, o seu corpo físico vai mudando nas suas necessidades, nos seus nutrientes e nas suas fontes nutricionais. Eu acredito que lá para o futuro, sabe, só Deus o sabe quando, mas aí pela frente, eu acredito que nós devamos caminhar no sentido de não sacrificar, por exemplo, outras formas de vida para manter a nossa vida. Né? Não viver do sacrifício de animais para nos manter.
Eu acredito que nós vamos caminhar para isso. Mas isso não tem que ser do dia para a noite, e o nosso corpo precisa acompanhar esse processo. Nós precisamos ter novos corpos nascendo, com um DNA já modificado, que vai nos permitir ter saúde, modificando as nossas fontes nutricionais. Então, a espiritualidade, essa fala que se diz que a espiritualidade recomenda não comer carne, não é isso? Não tem em alguns locais, às vezes até algumas obras eu já li a respeito disso. Ah, não pode comer carne. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Tudo que a gente vai fazer na vida da gente, a gente tem que ter bom senso e segurança, porque tudo que a gente muda, ela traz benefício e pode trazer prejuízo. Tudo tem seu preço, né? Se eu estou disposta a ter uma alimentação vegana, que é essa alimentação que não come nenhum produto de origem animal, nem o ovo, nem o leite e nem a carne. Zero, nem o peixe. Isso é o vegano. Ora, o meu corpo físico precisa de nutrientes que são encontrados nestas fontes. Se eu estou disposta a ser vegana, eu vou ter que compensar a falta desses nutrientes. Eu vou precisar procurar um nutricionista e vou ter que colocar de forma sintética dentro do meu corpo, que não está adaptado a essa alimentação, aquilo que ele precisa, né? Mas eu creio, eu acredito que para o futuro, a tendência da humanidade é exatamente dispensar as fontes de produto animal. Eu acredito nisso. Nós vamos caminhar para isso. Na atualidade, se alguém fizer isso, vai ter que cuidar da saúde, porque vai trazer um custo mais caro, porque o corpo ainda não está adaptado a novas fontes de nutrientes. Eu não sei se eu consegui ser clara, né, para quem fez a pergunta. Eu gostaria até de comentar a sua questão, que isso dá pano para manga, né? Mas, infelizmente, por causa do tempo, eu vou me concentrar, ver se eu consigo responder as duas questões que estão aqui, que é da noite de hoje, para não ficar sem resposta. Mas, muito rapidamente, essa questão da alimentação, que é uma questão física, né? Por isso eu acho que Jesus falava que é o que sai da boca e não o que entra, que contamina o homem, e para ele o homem é o homem espiritual. Então a medicina já sabe bastante, isso aí não tem segredo. O que nós precisamos, como os sábios gregos falaram, é de equilíbrio, né? Eles ensinavam quando eu era pequeno que era um prato colorido, não é isso? Um prato colorido. Quanto mais natural possível, quanto menos química tiver, melhor. Quanto menos enlatado tiver, melhor. Quanto mais natural, melhor. Bom, vamos então aqui tentar responder bem breve duas questões. A primeira, por que as crianças veem vulto? Porque todos nós vemos vulto, não é só as crianças não. Nós temos uma visão que chama visão periférica, porque nós captamos bem um determinado local da nossa visão. O que passa pela visão periférica, a consciência não capta bem, então a gente interpreta. Pode ser alguma coisa que se mexa e que o cérebro vai interpretar como um vulto qualquer. Se as crianças veem mais do que a gente, eu não sei, não tenho esse dado, mas o que a gente sabe é que as crianças têm, até certa idade, uma ligação maior com o mundo espiritual, né? O processo de reencarnação deles, ele vai se processando desde o momento do nascimento, da concepção, e vai se fazendo. Então a criança tem muito mais ligação com o mundo espiritual que nós adultos. Agora, a segunda parte dessa mesma questão e a segunda tem a ver com o mundo espiritual. Ela pergunta assim: quando sonhamos e este mesmo momento do sonho parece estar acontecendo no futuro? E a outra, meus pais já faleceram, gostaria de saber se eles reencontraram, ou reencontrarão, né, mas reencontraram no passado, porque já faleceram, em outro plano.
Eu não sei te dizer isso, mas vou te dar as noções para você mesmo responder. No mundo espiritual se encontram as pessoas que têm sintonia, afinidade espiritual. Aqui a gente separa no espaço. Então, por exemplo, eu estou separado de quem vive na China. Quem está na China, está na China. Quem está aqui no Brasil, está aqui. É o espaço que nos separa. Lá, o que nos separa é a vibração, é a frequência. Então, seria como dizer assim, espíritos de baixa frequência não se misturam com espíritos de alta frequência. Comparando com as frequências de rádio. Quem está na AM, que é baixa frequência, 100 kHz, né? Assim, 120, ondas baixas, não se mistura com FM. FM é gigahertz, né? Megahertz. Então tem lá a frequência lá, e você não mistura, você tem que sintonizar no rádio para pegar uma e outra. As duas ondas não se misturam. No mundo espiritual é a mesma coisa. Pessoas em sintonias diferentes não se encontram. Não estão na mesma comunidade espiritual, vamos dizer assim. Agora, é muito comum os parentes se encontrarem. É muito comum, por quê? Eles geralmente estão na mesma faixa vibratória. Então, o mais certo, a não ser que eles tenham uma sintonia bem diferente, tipo assim, a mãe é muito evoluída e o pai o contrário, aí eles não vão conseguir se encontrar lá. Aí eles não vão ter essa. Mas, geralmente, os laços de amor são mais rígidos do que laços de diamante. Então, o amor, quem está muito à frente, geralmente volta para auxiliar quem ama para se reencontrarem no futuro. O romance que eu falei há pouco, Alcione, conta uma dessas histórias, né? Alcione é o nome do autor, o romance é Renúncia, exatamente. Leiam esse romance e preparem-se para chorar, porque é muito bonito. E a questão do sonho, a gente achar que é futuro. O sonho, encarando aqui o sonho como desdobramento espiritual, a gente sai do corpo e vai para o mundo espiritual com o nosso perispírito, aí o que acontece lá, para nós, é loucura. Loucura no sentido que a gente vive uma realidade fora dessa consciência que nós estamos. Então aqui nós estamos numa consciência que a gente chama espaço-temporal, que é uma consciência quadridimensional. Nós vivemos no espaço, que tem 3 dimensões, submetidos ao tempo, que é uma 4ª dimensão. No mundo espiritual, a realidade pode ser diferente. Existem diferenças nessas dimensões. Então, quando a minha consciência lá é diferente dessa consciência, quando eu retorno para o corpo, e que o que existe é uma lembrança do que viveu o meu perispírito, ou seja, o que o perispírito conseguiu trazer para o corpo físico na forma de lembrança, então eu posso ter a ideia, por exemplo, de futuro. Então, eu posso lembrar que estive no futuro. Nem sempre isso é real ou verdadeiro, mas é a forma que a minha consciência interpretou aquela experiência no mundo espiritual. Ou pode interpretar que é o passado, se eu encontrei com alguém do meu passado, ou eu posso interpretar um tanto de coisas diferentes. Eu posso, por exemplo, pensar que eu estava sonhando com rosas e, na verdade, eu tive uma conversa com um espírito que ele usou uma analogia com rosas e aquilo foi muito forte para a minha consciência e eu voltei até com a impressão que sonhei com rosas, que eu sonhei com o cheiro de rosa, etc, etc. Então, a experiência fora do corpo físico é uma experiência diferenciada, é uma experiência de uma consciência diferente da consciência que a gente tem aqui encarnado. Obrigado a todos vocês, obrigado aos internautas que nos assistiram, né? E a gente agradece aos amigos espirituais também pela oportunidade de estar aqui servindo.